Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, animados aí, né, pra gente continuar estudando geografia. E na nossa aula de geografia, nós vamos continuar falando da região sul. Agora nós vamos estudar sobre os rios da região sul. Nós já falamos de alguns aspectos naturais, como a vegetação, falamos da população, da cultura, e agora nós vamos falar dos rios. Os rios da região sul, muitos deles são rios de planalto. E o que são isso? Rios de planície são os rios mais retinhos, né? Já os rios de planalto são os rios que têm uma leve inclinação. E esses tipos de rios, eles favorecem as instalações de usinas hidrelétricas. Porque o que faz mover, né, o motor dessas usinas é ali a movimentação das águas. E aí a gente tem uma das principais usinas dentro da região sul, que é a usina de Itaipu. Essa usina, ela é uma usina que abastece tanto a região sul, como também alguns lugares da região sudeste e do Paraguai, do país Paraguai. Por isso mesmo, quando a gente fala sobre essa usina Itaipu, ela é tão conhecida. Com certeza você já ouviu esse nome em algum lugar, né? Às vezes já até se referencia um pouquinho sobre ele. E aí quando a gente vai falar desses rios, a gente fala também de bacias. E o que é bacias? A gente vê que tantos rios, né? Quando a gente vai falar sobre os rios, a gente fala tanto esse nome. O que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas, elas são aí uma área de drenagem composta pelo rio. Então, quando os rios vão se dividindo, essas áreas, que eles têm os seus afluentes, né? Essas águas, quando ele vai desembocando um no outro, eles vão formando essas bacias. E essas bacias vão sendo alimentadas aos pouquinhos pelas águas de chuva. Cada rio, quando desemboca, ou cada área de drenagem é de um tamanho. Então, você tem bacias muito grandes, você tem algumas bacias menores. E na região sul, nós temos uma bacia muito grande. Nós temos duas principais bacias, que é a bacia dos rios do Paraná e do Uruguai. Sendo que a dos rios do Paraná é uma bacia muito grande, compreende o estado do Paraná, chegando até outro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Para a gente saber um pouquinho mais de detalhes, eu te convido a você abrir o seu livrinho lá na página 294, onde nós vamos falar aí dos rios da região sul. A região sul é altamente favorecida pela presença de rios, riachos, lagos, como é possível observar no mapa a seguir. Então você tem um mapinha abaixo aí que você percebe a grande quantidade de rios presentes nessa região. O que para ela é muito bom, é muito importante. Porque se você lembra do clima da região, a gente já sabe que é um clima subtropical, onde o inverno é muito intenso e em contrapartida o verão também é muito intenso. Então quando você tem aí rios, né, a presença de rios, rios permanentes em uma grande quantidade num clima subtropical, isso é bom para a região, favorece tanto, né, a população, os abastecimentos das usinas hidroelétricas, como também as atividades econômicas. Nela predominam os rios de Planalto, isso que a gente acabou de falar para vocês. Na região há grande potencial hidrelétrico, com destaque para a usina de Itaipu, que fornece energia elétrica para os estados da região sudeste e sul, além do Paraguai. As duas principais bacias da região sul são as do rio Paraná e Uruguai. A bacia do rio Paraná é muito extensa, ou seja, ela é grande, e abrange outras áreas do território brasileiro, além de países vizinhos. Então, essa bacia do rio Paraná, a gente já sabe, né, que ela vai sendo formada a partir dos afluentes, das divisões e da drenagem das águas desse rio. Ela é extensa demais, ela é grande, ela vai abranger ali tanto ali no Paraná, mas também lugares que vão além da divisa do Brasil, outros países. Na região sul, ela compreende quase todo o território do Paraná e uma pequena porção da Santa Catarina. O rio Paraná é formado pelos rios Grande e Paranaíba. É um rio de planalto, no qual se encontra a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu, que abastece tanto a região sul, quanto também os estados da região sudeste e o Paraguai,
ela pertence ao Rio Paraná. Em território brasileiro, seus principais afluentes são os rios Tietê, Paranapanema e Iguaçu. Passa a se chamar Rio da Prata quando recebe as águas do Rio Uruguai, na divisa entre a Argentina e o Uruguai. A bacia do Rio Uruguai também se estende além do Brasil. Em território brasileiro, ela abrange grande parte dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então você percebe a importância das bacias da região sul, tanto da bacia do Rio do Paraná quanto do Uruguai. E além disso, que elas vão além das fronteiras brasileiras, né? E que os rios, o Rio Paraná, por exemplo, ele recebe outro nome quando ele encontra um outro rio. Isso é muito normal, a gente viu isso também na região sudeste, né? Vamos aí nas usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas possuem energia elétrica por meio da força do movimento das águas dos rios. Por isso que a região sul é uma região propensa à instalação de usinas hidrelétricas, porque isso é muito mais facilitado para os rios de planalto, esse movimento das águas. É por isso que, em geral, esse tipo de usina é construído em rios de planalto, aqueles que apresentam desníveis ao longo do seu curso. Esses declives criam as situações mais adequadas para produzir energia elétrica, já que a força da água é maior quando esta percorre declives, formando as quedas da água. No entanto, é comum ao se instalar uma usina hidrelétrica ser necessário fazer alterações no rio. No caso de rios grandes, em geral constrói-se uma barragem para reter o fluxo da água. Assim, forma-se um lago com o objetivo de controlar essa água e determinar em que momento ela vai percorrer o trecho de desnível, já que a água retida só desce quando as eclusas são abertas. Então aqui a gente está falando do funcionamento das usinas hidrelétricas. E por que recebe isso, né? Um destaque aqui na região sul? Porque você tem na região sul das maiores usinas hidrelétricas, que é Itaipu. E além disso, é uma região propícia à instalação das usinas hidrelétricas, porque grande parte dos seus rios são rios de planalto. E esses rios de planalto favorecem o movimento da água, o que é o motor dessas usinas hidrelétricas. Só que está colocando um destaque. Quando os rios são grandes, como é o caso aí do Rio do Paraná, você precisa de fazer uma barragem para você controlar o movimento dessa água. Então essa barragem, ela serve para esse controle. Você tem uma fotinho aqui, olha, lá na sua página 296, que está te mostrando esse lago que é formado a partir da barragem. Então aqui está a usina, as turbinas, o vertedouro, e aqui logo do lado você já vê essa esclusa e esse lago que é falado no texto. Qual é o objetivo? O objetivo é o controle, você ter o domínio da força dessas águas que vêm do rio. Nessas usinas há enormes turbinas, semelhantes a cataventos, que giram com o impulso da força das águas em queda e movimentam o gerador, responsável pela produção de energia elétrica. Mas nem toda a água represada nos lagos é utilizada na geração de energia. Por isso, são construídos vertedouros, com o objetivo de descarregar essa água. Observe esse processo na ilustração abaixo. Então, quando você faz a barragem, conforme ali uma forma de contenção, e você faz os vertedouros, por quê? Porque nem toda usina, nem toda água que é colocada, que é armazenada e que é concentrada naquele lago, ela vai ser utilizada. Então, tem os vertedouros para o movimento ali, para que esse motor da usina possa ali estar movimentando. Não quer dizer que toda a água daquele lugar vai ser usada nesse favor, nesse sentido. Na região sul, há importantes usinas como Passo Real, Itaúba, localizada nos rios Jaçuí, mas a de maior destaque é a usina Itaipu Binacional, que se encontra no rio Paraná, na divisa com o Paraguai. A gente já sabe que a região sul é uma região propensa à instalação de usinas hidrelétricas. Você, além da usina de Itaipu, você tem outras usinas, mas a que recebe o maior destaque é a usina de Itaipu. Por quê?
porque além de abastecer o nosso país, ela também abastece o Paraguai. Em virtude da localização dessa hidrelétrica, foi necessário que o governo dos países chegassem de acordo para a construção de Itaipu. As obras tiveram início em 1974, mas a produção de energia elétrica só começou em 1983. A usina Itaipu Binacional é responsável pela maior produção de energia elétrica no Brasil. Cerca de 15% da energia elétrica só consumida no país é produzida em Itaipu. Aproximadamente 90% da energia elétrica consumida no Paraguai vem dessa usina hidrelétrica. Dentre as vantagens da produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas, destaca-se o fator de ser um tipo de energia renovável, limpa e sem poluentes. No entanto, a construção de uma usina como essa causa diversos problemas ambientais e sociais, como perda da vegetação e da fauna terrestre, mudanças na dinâmica de migração dos peixes, alteração da fauna do rio, desapropriação de terras produtivas das áreas inundadas